para o marido dela, de 70 anos, que está preso injustamente. Então eu acho que o Eduardo não está bem. O estado do Bolsonaro dentro da Papuda? Antes de mais nada, eu vim visitar um amigo, queria conversar com ele, saber primeiramente como ele está, fisicamente, espiritualmente, né, mentalmente. Então deu para perceber, né, que ele tem crise de soluço que intercala, né, um dia após o outro, principalmente decorrente da facada. E obviamente entramos em questões políticas, não somente de Minas Gerais, mas de outros estados. A gente tem trabalhado para poder construir algo melhor, principalmente em Minas, no sentido dos nomes, tanto para Senado quanto para governo, porque a gente não quer correr o risco, né, de maneira alguma, de entregar o estado para a esquerda ou para o PT, como foi anos anteriores no nosso estado. Então foi uma conversa, enfim, boa, de construção, e não é uma união somente da direita, né, é uma união pelo Brasil. Acredito que não somente a direita, né, tem sido prejudicada pelos desmandos do STF, do Lula. Então essa eleição é muito importante. E os problemas, né, que acontecem, né, nos partidos, eu acho que acontecem em qualquer outro partido. Eu acho que a gente tem que ter maturidade, sabedoria para poder compreender que o que a gente está enfrentando agora e o que a gente vai enfrentar futuramente, ele é muito maior do que qualquer divergência interna que a gente possa ter. Então, eu sei que tem muita coisa, né, acontecendo tanto no Senado, né, quanto para o governo, mas o meu foco aqui foi realmente primeiro visitá-lo como um amigo e também ouvi-lo tomar algumas direções. Isso aí eu vou tocar nas próximas semanas agora também dentro do partido. Olha, primeiro que eu discordo que eu tenha amnésia e que a Michelle tenha amnésia. Eu me lembro muito bem, todos os anos, que eu fui atacado injustamente. E diante das situações, né, que estão acontecendo, nós temos o pai dele preso, sofrendo dificuldades de saúde. Você tem as pessoas do dia 8 presas e precisando da derrubada do veto à dosimetria. Você tem o STF envolvido em diversos escândalos. Você tem o Lula literalmente fazendo de tudo para poder destruir esse país. E a prioridade é nos atacar. Então isso diz muito mais sobre ele do que a mim. E assim, bater em mim eu já estou acostumado. Já tem mais de 3 anos que eles estão aí nessa saga. Mas, sabe, deixa a Michelle viver o calvário dela. Ela, acima de tudo, é uma esposa, ela é uma mãe que tem que cuidar de uma filha, que está vindo aqui todos os dias preparando alimento para o marido dela, de 70 anos, que está preso injustamente. Então eu acho que o Eduardo não está bem. E eu realmente faço questão de não perder meu tempo com essas divergências, porque eu acredito que a gente tem um Brasil para salvar. O presidente Bolsonaro sempre me tratou muito bem, ele sempre me reconheceu como um homem leal a ele, continua sendo dessa forma. Então é muito interessante, né, que para o Bolsonaro eu sou um homem leal e fiel a ele, e ele tem um carinho muito grande por mim, mas para uma turma, uma parceria, eu não sou leal ao Bolsonaro. Ou seja, eles querem ser mais leal do que o próprio Bolsonaro, eles querem ser mais bolsonaristas que o próprio Bolsonaro. Isso é muito interessante. Acho que a gente tem que focar no inimigo em comum, que é a esquerda. Enfim, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte aí, vamos para cima. Aliados que Rodrigo Pacheco, senador, deve ser apoiado por ele para o governo de Minas Gerais. O ex-presidente Bolsonaro já tem algum nome da direita ou do PL que vocês conversaram para que vai ser apoiado por ele para a disputa no governo de Minas? O Rodrigo Pacheco é aquele cara que votou sim por impeachment da Dilma e agora está sendo o palanque do PT em Minas. Só para confirmar, a gente, como eu disse, a gente está em construção ainda do nome. Mais uma vez, a gente só não quer que o Estado caia nas mãos do PT novamente. E Minas Gerais é um Estado decisivo. Mostrou-se isso em todas as eleições. Geralmente, quem ganha em Minas, ganha no país. Quem perde em Minas, perde também no país. Então, pode ter certeza que a gente não está decidindo comprar uma bicicleta, né? A gente está decidindo o futuro de um Estado e principalmente também o futuro de um país. Então, ainda há tempo para fazer essas construções. Isso foi conversado hoje aqui? Isso foi conversado hoje exatamente nessa linha. Avaliamos, né, as cartas que nós temos aí no jogo, né, o ponto positivo, o ponto negativo ali de cada um, mas realmente a gente precisa continuar essa construção. Ele me deu essa liberdade para poder construir em Minas Gerais, tanto o Senado quanto o governo, porque eu acredito que hoje, né, nós temos uma força no Estado para poder tomar algumas decisões e essas vão ser algumas decisões que serão tomadas. Existiu ali uma informação de que talvez o senhor não estivesse tão satisfeito com as decisões do PL Mineiro, podendo vir a sair do PL caso não tivesse a influência, né? Principalmente hoje que o seu nome é um dos maiores nomes da direita. Como é que ficou essa situação, principalmente depois da conversa com o ex-presidente? Eu conversei isso com o presidente, deixei bem claro que a gente precisa tomar muito cuidado
já que eu sou um puxador de votos, de quem estará junto nesse time. Afinal de contas, né, a gente não quer ninguém que não esteja aliado com os nossos princípios e valores dentro, né, da nossa chapa ali em Minas Gerais, para poder, enfim, numa eventualidade puxar. Ele está ciente de tudo isso. Eu creio que as conversas que a gente está tendo, tanto com o PL estadual quanto com o nacional, a gente vai conseguir resolver essas questões. A questão de sair ou não do partido, realmente só se fosse um caso assim, extremamente excepcional, de eu conversar e tentar resolver, mas isso está longe de ser uma realidade de agora, né? Eu estou no PL, no partido do presidente, e acredito que a gente vai conseguir resolver essas situações. A sua aproximação também com o Simões foi bastante divulgada agora na internet nos últimos dias. A gente sabe que Simões declarou apoio a Zema, não seria um apoio direto a Flávio Bolsonaro. Como é que fica essa situação, uma vez que tem Flávio Bolsonaro, candidato oficial do PL, e Simões que disse que daria apoio a Zema? Então, o Simões, a gente está fazendo entregas, né, pelo país. Inclusive, aproveitar essa oportunidade, já que a mídia toda está aqui, né, porque alguns não divulgam, né. A gente passou em Ponte Nova, São João del Rei, Juiz de Fora. A gente anunciou ali na Zona da Mata 100 milhões, né, de investimentos, que foi um trabalho conjunto meu, juntamente, né, com o governo de estado. E, Nicolas, por que isso está sendo feito com o Simões? Porque ele praticamente é o governador. Então não é nenhum tipo de apoio político, ou não há nenhum acordo para apoio do PL ou meu para o governo do estado. É literalmente porque a gente precisa fazer entregas. Foi algo que eu trabalhei desde o ano passado para poder conseguir problemas regionais muito importantes, como a construção de anel viário em ambas as cidades, a gente conseguir fazer uma reestruturação no polo industrial ali de Juiz de Fora. Então é muito interessante como as benesses que eu tenho trazido para o estado têm menos repercussão do que simplesmente pelo fato de eu estar ao lado do atual governador, né, de Minas Gerais praticamente, porque o Zema já está em fase de transição para poder entregar o governo para ele. Então, para mim, nada mais é do que trabalho. Apoio a nome de Senado, foi discutido alguma coisa? O senhor chegou a comentar que está sendo conversado, mas tem algum nome que, de repente, Minas esteja mais alinhado ao ex-presidente para o Senado? Tanto o Senado quanto o governo, eu deixei bem claro para o presidente que a gente vai construir isso. Tem tempo, a gente não pode ser precipitado em tomar decisões que vai impactar um estado tão importante igual Minas Gerais. E pode ter certeza que o outro lado lá, por exemplo, não decidiu ainda também, né? Eles estão dizendo aí, pressionando para ser, por exemplo, o Pacheco. Tomara, né, que venha o Pacheco, vai ser mais fácil fazer campanha contra. É um cara que, por exemplo, nas últimas eleições municipais não foi nem votar, porque nas eleições de 2020 foi vaiado, né? Ele foi vaiado enquanto votava. Então ele não foi nem votar, inclusive no candidato dele, do partido dele, do PSD, que é o falecido Fuad Numan. Então esse é o cara que a esquerda está querendo colocar, e se eles não escolheram ainda é porque eles sabem que Minas Gerais realmente é uma chave muito importante, e eu também vou ter todo esse cuidado para que a gente não fale com Minas Gerais e a gente não tenha de forma alguma o PT no governo do meu estado. Outra coisa interessante, né? Nenhum parlamentar da esquerda, do PT, do PSOL, assinou a CPMI do Banco Master. Por que não? Imagina se sou eu se não assino. Nicolas está envolvido porque pegou lá o número da agenda telefônica do Vorcaro. Nicolas conversou com o Vorcaro e tal, né? Agora, o cara que se encontrou com o Vorcaro na agenda secreta dentro da casa dele, que foi o Lula, aí tudo bem. O cara que tem conversas de pagamentos, que é o ministro do Toffoli com o Vorcaro, aí tudo bem. O advogado do Banco Master viaja no mesmo avião que o Toffoli, pô, aí tudo bem. A mulher do cara tem um contrato de 129 milhões com o banco, pô, aí tá tudo bem. O Lewandowski tem um contrato de 6 milhões de reais com o Banco Master, aí tá tudo bem. O ex-ministro do Lula, o Manteiga, tem um contrato de 15 milhões com o Banco Master, aí tá tudo bem. Aí qual que é o foco da coisa? É o Nicolas. Vai tomar banho, bicho, vai ver se eu tô lá na esquina. Vocês não vão achar nada, entendeu? Nada criminoso meu, porque eu não sou esse tipo de cara. Eles me medem com a régua deles. Pode revirar minha vida de cabeça para baixo, não vai achar nada. E quanto mais vocês vierem para cima da gente, mais a gente vai crescer. Por quê? Porque nós não somos igual vocês. Eu não tenho ânsia nenhuma de roubar para poder ficar comprando carro, luxo, joia, para poder ficar roubando o povo brasileiro, não. Eu tenho o meu salário, eu dou as minhas palestras para poder eu sobreviver, porque eu tomei várias multas, por falar verdades aí, e eu não tenho um contrato com o Banco Master para poder ficar bancando a minha vida. Então, assim, vamos investigar quem realmente tem que ser investigado.
ponto final. É isso que eu quero para esse país. E digo mais, ministro André Mendonça, está nas suas mãos a faca e o queijo, como a gente diz em Minas Gerais. Você está com o Banco Master e também agora a questão dos Dias Toffoli na mão. É muito importante que você não decepcione esse país. Eu espero muito mesmo que você tome as decisões certas, que Deus te guie, te dê sabedoria e saiba que eu não estou fazendo pressão aqui ao Senhor. Eu estou dizendo que, na verdade eu estou, mas na verdade 2 pontos. Pressão para que você faça a coisa certa, mas principalmente apoio para que quando você tomar as decisões que precisam ser tomadas, você vai ter pessoas ao seu lado. A gente precisa de homens corajosos nesse país que enfrente o mal. Não tem como mais a gente aguentar tudo calado. Qual escândalo vai ser necessário para que a gente faça alguma coisa?